dessa casa querida, Fraternidade Espírita Irmã Sheila, estamos aqui de retorno para mais um trabalho na Seara de Jesus. Já agradecendo ao convite do Departamento Doutrinário dessa casa, através da querida amiga Jaciara, que sempre nos dá a tarefa do bem, que nos oportuniza a trabalhar na Seara de Jesus e reflexionar sobre a nossa conduta, sobre a forma como estamos atuando no mundo, a forma como estamos internalizando os aprendizados trazidos pelo bom mestre, através do nosso grande educador de sentimentos, que é o Evangelho, e dessa doutrina que liberta. E eu já rogo aos amigos espirituais que a elaboram, a irmã Sheila, que conduz os trabalhos dessa casa, para que nesse dia de hoje nós possamos ser mensageiros de uma mensagem de paz, uma mensagem de luz, uma mensagem de reflexão, um abraço fraterno nos nossos corações, sabendo que somos muito pequeninos, que o grande Mestre Jesus é sempre quem está à frente desse leme e que nós somos apenas instrumentos de um trabalho na sua seara. No dia de hoje, a proposta da casa é para que possamos falar do tema O Grão de Mostarda, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, mas o livro-fonte que a casa nos indica como carro-chefe do mês é o livro Renovando Atitudes, ditado pelo Espírito Hamed ao médium Francisco do Espírito Santo. E eu peço licença para ler o início do capítulo, que é o nosso capítulo de referência, que é o capítulo 19, onde Hamed já começa ditando ao médium Francisco do Espírito Santo uma passagem do Evangelho. Observemos o seguinte: as obras trazidas pelo Espírito Hamed, a exemplo desse Renovando Atitudes, a exemplo de Imensidão dos Sentidos e outros tantos, geralmente no início dos capítulos ele faz a abertura com uma passagem de alguma obra organizada pelo codificador. E Imensidão dos Sentidos mesmo, ele abre com passagens do Livro dos Médiuns. E aqui, em Renovando Atitudes, ele abre com passagens do Evangelho. Então eu peço licença para ler a passagem que ele cita do Evangelho para a abordagem do tema, que é o grão de mostarda. Grão de mostarda que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Também no capítulo 19, no item 1. Então ele diz o seguinte, abre aspas: Jesus lhes respondeu: é por causa da vossa incredulidade. Se tivesses fé como um grão de mostarda, dirias a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Evangelho, capítulo 19, item 1. Queridos amigos, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver o grão de mostarda, de observar, de olhar de perto. Eu tive a oportunidade, uma certa vez, que uma companheira de doutrina, onde nós estávamos discutindo exatamente essa passagem do Evangelho, em um estudo, ela nos trouxe um grão de mostarda para exemplificar de fato a representação simbólica dessa questão. E ele é tão diminuto, ele é tão pequeno, que nós tivemos inclusive dificuldade de enxergar. E vejamos a sabedoria de Jesus, porque nesta passagem, como bem diz a citação inicial que está no Evangelho, é uma discussão sobre a fé. Fé que é um capítulo de nossas vidas muito difícil de ser discutida. Por quê? Porque a fé nos remete à credulidade. A fé nos remete à confiança. A fé nos remete à entrega. E todos esses aspectos, todas essas situações, nos remetem a como nós nos comportamos e lidamos com estes elementos da vida. O que é a fé para todos nós? De que maneira Raimunda colocou a fé na sua vida? De que maneira os companheiros que nos ouvem colocaram a fé nas nossas vidas, nas suas vidas? Porque é algo muito particular. Nós falamos de fé muitas vezes, uma palavra tão diminuta.
mas com uma grandiosidade imensa. E nós a utilizamos muitas vezes de uma forma muito banal. Banal no sentido de, não, isso você precisa ter fé. Mas é algo extremamente profundo. E vejam que na pedagogia de Jesus, pedagogo por excelência, mestre dos mestres, ele vai abrir este capítulo do Evangelho, que é um capítulo cuja abordagem é a fé, trazendo uma simbologia muito interessante, porque olha o que diz a passagem, eu vou repetir, é muito profunda. É que às vezes nós fazemos uma leitura subliminar e não observamos o que está por trás de tanta sabedoria, porque ele diz, Jesus lhes respondeu, ele está num diálogo, né? É por causa da vossa incredulidade. Se tivesses fé como um grão de mostarda, dirias a esta montanha, transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Ou seja, de que maneira estamos trabalhando a fé nas nossas vidas? De que maneira estamos lidando com algo tão importante? E aí o Espírito Hamed começa o capítulo dizendo o seguinte: fé é sentimento instintivo que nasce no espírito. Crença inata, impulso íntimo, fundamentada na certeza absoluta de que o poder divino em toda e qualquer situação está sempre promovendo e ampliando nosso crescimento pessoal. Então vejam, aqui no início do capítulo ele já fala do poder divino. Que poder é esse? Que relação é essa que nós estabelecemos com o alto? Porque quando ele fala de poder divino e ele coloca em letras garrafais, ou seja, ele destaca, é para dizer que este que emana um poder que nos liberta é de uma grandiosidade tal que nós precisamos entender esse processo. E nos diz, quando ele fala desse poder, ele nos mostra que verdadeiramente quem o tem é o divino. Por que isso? Porque muitas vezes, no nosso comportamento egóico, nas nossas formas de estar nas relações, na maneira como nos comportamos no mundo, nós queremos atribuir a nós mesmos feitos que, se pararmos para pensar, somos agentes do processo, mas fomos intuídos e orientados pelo alto. E mais, na nossa soberba e no nosso orgulho, quando algo muito positivo, muito bom acontece nas nossas vidas, nós dizemos, eu consegui, fui eu. Quando algo de difícil, de sofrido nos acomete, foi castigo divino. E nós esquecemos, estamos esquecendo e muito, que Deus, o Pai maior, Pai celestial, o Criador, e Jesus, o bom mestre, filho desse Pai, eles não nos castigam. Por que não nos castigam? Porque este Deus que nós conhecemos não é um Deus punitivo. O Deus punitivo estava lá na lei mosaica, necessário para aquele período, necessário para o momento onde tudo começava a se configurar com a primeira revelação. Mas o Deus que nós conhecemos é o Deus do amor. O amor liberta, o amor não pune nem aprisiona. Então observem que o Espírito diz isso. Fé é sentimento. O que é sentimento? Está no âmago, está no íntimo, está aqui dentro, pulsando em cada um de nós. É sentimento instintivo, que nasce no espírito. Crença inata, ou seja, nós já trazemos. Impulso íntimo fundamentada na certeza absoluta. Aí ele coloca a certeza absoluta também, ele destaca. De que o poder divino em toda e qualquer situação está sempre promovendo e ampliando nosso crescimento pessoal. Então, tudo é crescimento. Vejamos que
é o poder educativo da palavra de Jesus. Isso nós precisamos fazer, nos debruçar para entender a pedagogia de Jesus. Porque tudo é educação. Passa pela autotransformação que nós vamos fazer a partir do que nos chega e do que nos é trazido para essa situação. Porque quando se fala em reforma, que é algo muito falado e discutido dentro da doutrina, e que nós continuamos anos e anos sem entender, e queremos que seja algo muito rápido e imediato, a vida inteira nós vamos fazer reforma. Por quê? Porque o nosso espírito se educa, se depura e se melhora por todo o tempo. Toda a nossa passagem na Terra, todo o nosso momento de encarnado é de autoeducação, é de poder, de transformação, através do que o divino, olha a confiança, nos traz. Mas nos nossos comportamentos egóicos, no nosso orgulho, chaga da humanidade, nós queremos para ontem. Nós queremos determinar a divindade, como fazer, como agir. Quando as situações não saem como nós achamos que deve ser, de acordo com os nossos interesses, nós nos revoltamos, nós achamos que fomos abandonados. E a nossa fé é muito vacilante, é muito diminuta, porque nos primeiros testes nós já a perdemos. Nós já achamos que estamos abandonados. E é nas grandes provas e nas pequenas, me corrigindo, vou me corrigir aqui, não são nas grandes não, nas pequenas, em pequenas situações difíceis a serem enfrentadas para que sejam dirimidas, são nessas que nós somos testados e caímos. Porque a nossa fé, como já tive a oportunidade de falar em outras ocasiões, inclusive nessa casa querida, e esse assunto é um assunto que nós temos discutido muito, tem caído muito nos nossos evangelhos, e aí eu faço a leitura de como estou lidando com ela, porque nós precisamos observar se o chamado está vindo muito para que possamos falar, inclusive como foi esse convite para falar para essa casa querida, a casa de Sheila, é porque eu, Raimunda, preciso também observar como estou lidando com esse sentimento, com esse instrumento renovador. Então a fé, ela precisa ser inabalável. E para ser inabalável, é um processo de autoeducação. Eu preciso confiar e entregar, porque com certeza a misericórdia divina é infinita e não nos abandona. Aí o Espírito continua. Essa convicção, olha, ele chama fé de convicção. Essa convicção inabalável na sabedoria divina, que é a própria inteligência que rege a tudo e a todos, entendemos dessa forma que a fé não equivale a uma muleta vantajosa, excelente, que nos ajuda somente em nossas etapas difíceis, nem providências de última hora, para alcançarmos nossos caprichos imediatistas. Olha o que o Espírito Remédio está ditando. Veja que ele pega e nos traz elementos que chamam muito a atenção para a forma como nós lidamos com a fé. A fé aqui que é o que está em destaque, porque o nome dessa obra é Renovando Atitudes. O que é renovar atitudes? Rever conceitos, rever a forma de atuar, de agir. O livro é um livro renovador, inclusive. Parabenizo a casa pela escolha, porque nós precisamos o tempo todo renovar atitudes verdadeiramente, que já é um chamado de Jesus há muito tempo através do Evangelho. Então ele diz assim, entendemos dessa forma que a fé não equivale a uma muleta vantajosa. O que é uma muleta vantajosa? Aí ele destaca. Muleta é onde nós nos amparamos, né? É onde nós nos seguramos para não cair. Então, muleta vantajosa. Eu estou querendo tirar que vantagens dela? Se eu entendo que é para que eu utilize de uma maneira, porque olha aí, olha a intencionalidade.
Essa é outra palavra que o Evangelho o tempo todo nos chama a atenção. Qual é a intenção que eu coloco na minha ação? Então, eu quero usar a fé como muleta vantajosa, o Espírito diz aqui, que nos ajuda somente em nossas etapas difíceis, nem providências de última hora para alcançarmos nossos caprichos imediatistas, ou seja, eu quero para agora. Ele diz para alcançar nossos caprichos imediatistas. O capricho é um instrumento do ego. Eu quero, tem que ser, precisa ser como Raimunda acha que é, porque Raimunda é a dona da verdade. Raimunda não admite ser contrariada. Raimunda não admite que as situações fujam do seu controle. Então, o capricho desse momento é que se dê a palestra do jeito que Raimunda acha que é conveniente para ela. Quando tudo, nós não temos controle sobre nada. Viver é um grande desafio. A todos os momentos nós somos testados. Tudo está nas mãos do divino. Nós fazemos a nossa parte, nós caminhamos, nós nos educamos, nós procuramos estar no mundo dentro de um processo, né, humano, mas nós precisamos entender que todas as determinações vêm do alto. E aí o Espírito, de forma muito inteligente, ele fala que a gente não pode usar a fé como muleta vantajosa. Isso é muito profundo. E nós precisamos aqui parar para analisar se estamos fazendo isso, ainda que de forma inconsciente. Né? Que vantagens eu quero tirar de um instrumento que é para me libertar? Ah, eu tenho fé de que essa situação aqui, que eu estou nesse momento em discussão, vai sair como eu quero. Olha o capricho. Ter fé é auscultar e perceber as verdadeiras intenções da ação divina em nós. E, acima de tudo, é o discernimento de que tudo está absolutamente certo. Como é difícil, né, meus amigos? Reconhecer que o que deveria ser fácil, ser simples, de entendimento de que o alto age na certeza do bem e que, portanto, o alto responde de uma forma positiva, nós precisamos fazer todo um processo para entender que o Espírito, ele chama a atenção aqui, ele diz assim, ó, ter fé é auscultar. O que é auscultar? É justamente fazer esse processo de entendimento. Quando nós vamos aferir a pressão, né? A pressão arterial, aí diz assim, fique atento, escute e auscute. O que é isso? A gente tem que ficar atento àquela batida, né? Quando é o tensiômetro daquele de relógio, faz assim, eu vou auscultar. Cuidado aí, pede o médico, né, o enfermeiro pede que nós fiquemos calmos, tranquilos, para que não tenha nenhuma interferência no processo do exame. Aí ele diz assim, ter fé é auscultar e perceber, é uma questão de percepção. Perceber os nuances que estão em nossa volta. Perceber de que maneira eu estou lidando com esse elemento que é depurativo. Porque se nós formos observar, todos os chamados de Jesus no Evangelho, que nós sabemos que o Evangelho foi registrado pelos evangelistas, né? Através do convívio com Jesus, aqueles que conviveram, outros que não conviveram, como Lucas e Marcos, o Evangelho de Marcos é baseado nos relatos de Pedro, e o de Lucas nos relatos de Maria, mas através do que foi conversado, que foi dito por Jesus, as experiências dos diálogos, as percepções que nós precisamos ter é de como tudo isso fluiu. Porque Jesus, ele não impunha nada, ele não determinava nada, ele dialogava e trazia exemplos como esse. O título desse capítulo é o grão de mostarda. Vejam que sabedoria deste homem fantástico que por aqui passou. Ele traz algo diminuto para mostrar como, se nós tivermos, como ele disse, se tiverem fé, poderão fazer, né, dizer a uma montanha, transporta de daqui para ali, e ela irá sair daquele lugar.
mas a nossa fé é muito vacilante. Tem no livro A Gênese, essa obra excelente da codificação, onde nós temos a oportunidade de entender todo o processo de formação do universo, todas as questões de natureza, né? Muito da ciência, das questões físicas. Kardec, numa pedagogia maravilhosa, traz ensinamentos muito bons. Tem um momento da Gênese que fala de milagres e predições, onde tem várias passagens de Jesus nos mostrando uma série de questões que são da lei divina e natural, e justamente a inteligência de colocar o título Milagres e Predições para nos dizer que milagres não existem. Todos os processos que Jesus trouxe e que aos nossos olhos são ditos milagres justamente porque nós não compreendemos que o processo é natural. Tem passagens belíssimas e uma das passagens muito interessantes é quando Jesus caminha sobre as águas. E nesse momento em que ele está caminhando, né? Aí tem uma tormenta, onde Pedro e outros companheiros estão no barco, e vem aquela tempestade. Pedro, olha, desce do barco e diz: Mestre, eu gostaria de caminhar até ti, né? Ele quer andar, e Jesus diz assim: vem, para que ele vá até ele andando também sobre as águas. Ele começa a andar. Aí os companheiros que estão no barco, isso está na Gênesis descrito de uma maneira belíssima. Os companheiros que estão no barco começam a gritar: vamos morrer, o barco vai afundar, você vai afundar. Aí começam a dizer que vão morrer, que o barco vai afundar por causa da tempestade e que ele também vai. Ele aí fica com medo. Quando ele fica com medo, ele vacila e começa. Aí ele pede: mestre, aí Jesus vem e o segura e diz assim: homem de pouca fé. Por quê? Porque ele quer dizer, se ele tivesse realmente confiado no alto e na sua capacidade de ir até Jesus, ele caminharia sobre a água e chegaria. Não tinha nada de sobrenatural nesse fato. Nós passamos a vida toda, né? Inclusive, se fazemos parte de uma outra educação, acreditando que foi um milagre, né? Quando na realidade foi um processo que Jesus mostra que todos nós podemos conseguir. Nesse capítulo, quando ele fala do grão de mostarda, ele traz algo muito simbólico para dizer que a nossa fé é tão diminuta que nós poderíamos fazer dela algo grandioso e transportar montanhas se verdadeiramente confiássemos. Mas nós vacilamos todo o tempo. Veja que nós vamos fazer uma prova de um concurso. Precisamos resolver alguma questão séria, alguma questão que na nossa vida, no nosso cotidiano é algo importante e nós ficamos com medo. O medo tem a ver com insegurança. A insegurança tem a ver também com essa questão da fé, né? Eu não vou conseguir. Quem sou eu para poder resolver uma questão dessa? Quem sou eu para poder comandar algo dessa natureza? E aí nós vamos nos acovardando, e deixando muitas vezes de viver experiências que são enriquecedoras, né? E aí o Espírito continua dizendo aqui: para vencermos a doença, aí ele vai citando, faz várias considerações, né, no texto, mas eu fui fazendo assim alguns recortes muito específicos para que nós possamos entender o cerne da questão, porque a grande discussão é a fé, como lidamos com ela e como vencer as nossas inquietações e ser mais confiante. Aí ele cita assim: para vencermos a doença, é necessário interpretar o que o sintoma quer nos alertar sobre o que precisamos fazer ou mudar para harmonizar nosso psiquismo descontrolado. Olha que interessante. Para vencermos a doença.
é necessário interpretar o que o sintoma quer nos alertar. O sintoma veio no meu corpo, eu preciso entender que alerta, que chamado este sintoma está trazendo. Por que essa doença chegou até Raimunda? O que ela quer dizer? E olhem, meus amigos, que Chico Xavier, no livro Minutos com Chico Xavier, escrito pelo nosso confrade mineiro José Carlos de Luca, que é um livro também que nós recomendamos para uma leitura, para um estudo do Médio de Jesus, onde De Luca faz várias citações de momentos com Chico. O nome do livro é Minutos com Chico Xavier, onde tem um capítulo que Chico fala das doenças invisíveis, que hoje a psicologia, a psiquiatria chama, né, das doenças psicossomáticas, que são as somatizações que nós fazemos no nosso corpo a partir de situações que nos incomodam e que vêm reverberar em alguma parte de nós que é mais suscetível. Vejam que alguns de nós temos muitas situações difíceis na área gástrica. Muitos de nós temos uma sensibilidade grande na área gástrica. Estômago, intestino, né? Gastrointestinal, como a denominação médica chama. Alguns de nós em situações de pressão, em situações de estresse, sentimos dores de estômago, sentimos azia, digerimos mal os alimentos. O que é isso? Tem esse sintoma, olha aqui, que o Espírito traz. É para nos dizer de que algo não vai bem. Muitas vezes não é uma doença física instalada ainda, porque no processo em que ela vai repetindo, muitas vezes ela se torna crônica. E se torna algo que nós passamos a ter que tomar uma medicação que, se tratássemos de uma maneira um pouco diferente, cuidando da nossa mente, equilibrando as nossas emoções, que nós sabemos não é fácil. Porque quando nós estamos falando aqui, muitas vezes a interpretação é: a Raimunda está falando tudo isso, isso não é dessa maneira. Não, a gente sabe. Quem somos nós, inclusive, para dar receituário do que quer que seja? Essa não é a proposta. Mas a proposta é trazermos uma discussão renovadora. A proposta das preleções doutrinárias é para que nós estudemos, que esse é o momento de estudo, façamos um trabalho de autoeducação, nos fortaleçamos para o enfrentamento de tudo que nos chega. A proposta do trabalho doutrinário é para que nós possamos entender e compreender quando Jesus fala de resignação, quando Jesus fala do bom combate, quando Jesus fala da renovação diária através da oração e do movimento de conexão com o divino. Essa é uma das grandes propostas do trabalho doutrinário. E esse momento aqui é um momento muito bom para quem fala, porque no momento em que eu estou falando, eu estou em conexão com a espiritualidade que labora na casa, que nos intui a trazer mensagens que sejam mensagens de bom ânimo, mensagem positiva, mensagem de renovação, de força e de coragem. Então, voltando, porque nós não saímos, mas assim, fizemos um pequeno recorte deste momento, é dizer que nós precisamos ter esta sensibilidade de entender que não podemos e não devemos nos afastar da proposta, do entendimento de que o que nos chega é um chamado. Então, Chico Xavier, nesse livro ditado, nesse livro escrito por o companheiro De Luca, através das experiências vivenciadas por Chico, relatos de pessoas que conviveram com ele, tem um capítulo chamado 5 Minutos com Chico Xavier, Doenças Invisíveis, onde Chico fala disso, de muitas coisas, muitas questões que nós sentimos, de muito do que nós falamos, de muito do que nós trazemos, que nos faz ter a impressão de que estamos muito doentes do físico, quando na realidade é um elemento da alma. São chamados. Então o sintoma aparece
muitas vezes. Ele é tão forte que a gente procura o médico. E o certo é procurar o médico, é investigar para afastar qualquer dúvida do que quer que seja. Mas algumas vezes os próprios médicos nos olham, vê ali o relato que nós estamos fazendo, que é um relato de algo que fisicamente está se manifestando, mas que o profundo é o emocional em descontrole. E que se nós formos para uma análise no âmbito doutrinário, é o espírito gritando, pedindo socorro. Socorro que precisa ser feito quando nós nos fortalecemos na fé. Por isso o Espírito do Remédio nos diz, para vencermos a doença, é necessário interpretar o que o sintoma quer nos alertar sobre o que precisamos fazer ou mudar para harmonizar nosso psiquismo descontrolado. Porque tudo começa aqui, ó. Nossa mente é um dínamo poderoso que atrai forças positivas ou negativas dependendo de como nós estamos lidando com as questões que nos chegam. É impressionante. Alguns de nós quer descartar essa relação que é, vibratória e que controla o nosso aparelho, esta indumentária que perece, que acaba, que nos foi emprestada, mas para ser bem cuidada. Porque o próprio Evangelho fala cuidar do corpo e do espírito. Que cuidado é esse? É o cuidado exagerado da estética, da moda? Não. É o cuidado da higiene, é o cuidado da higiene mental, inclusive, a higiene física, mas a higiene mental. Como é que eu higienizo minha mente? Com uma boa leitura, com uma boa música, com boas ideias, com a oração. Então ele traz aqui, e aí ele continua. O grão de mostarda, na comparação de Jesus, representa a minúscula semente, vejam que interessante, que fantástico, ao longo dos tempos que se transmuta, desenvolvendo potencialidades inatas e futuramente se transforma num ser completo de ações poderosas. Ou seja, Jesus traz, nesta passagem do Evangelho belíssima, traz muitas discussões sobre a fé, como nós podemos, através de algo simbólico, entender o nosso processo no mundo. As dificuldades que estão à nossa frente, como nós estamos lidando. A doença que nos chega, como é que eu encaro? Eu me abato totalmente e me entrego, ou eu vou lutar para vencê-la? Porque, meus amigos, existe uma compreensão também equivocada nossa, assim, a doença chegou, não, eu vou me abater, eu não vou fazer nada porque, afinal de contas, a vontade divina. Então eu não vou, não é isso. Nós temos a leitura, olha como nós precisamos nos educar e entender. O que a divindade nos traz é que nós tenhamos a resignação para o enfrentamento. Enfrentamento que existe o médico, vamos procurar o médico. Se eu estou com uma doença física e uma doença psíquica, os problemas de depressão, pânico, ansiedade, doenças causadas pelo estresse. O estresse é um instrumento adoecedor que nos mata aos poucos, porque vai trazendo no corpo uma série de questões que depois podem realmente virar uma doença física. Quantas pessoas têm um infarto fulminante, teve um infarto fulminante, não tinha nada. Às vezes a pessoa já vinha acumulando cargas de pressão, de descontrole, de muita cobrança, que o psíquico desorganizou, desequilibrou e o físico foi acumulando. E aí qual foi o órgão mais suscetível? O coração explodiu. O câncer, que é uma doença que tem muito a ver com uma série de questões que a gente vai acumulando, inclusive na parte do estômago, que é o nosso plexo, né, o nosso centro de força das emoções, e que vai ali, a mágoa, o ressentimento,
instrumentos que vão acumulando e que no futuro, ao futuro que ele diz, ao longo dos tempos, vou repetir essa última parte aqui, que Hamed ele vai fechando o capítulo com essa questão. O grão de mostarda, na comparação de Jesus, representa a minúscula semente, que ela é diminuta. Ao longo dos tempos se transmuta, vai evoluindo, desenvolvendo potencialidades inatas e futuramente se transforma num ser completo de ações poderosas, ou seja, potencialidades. Nós vamos crescendo à medida que nos educamos. Então, a doutrina ela traz a oportunidade do enfrentamento das questões. Então, como eu dizia anteriormente, então, se a doença chega, claro que eu me assusto, humanos que somos, principalmente dependendo do que vier. Alguns de nós temos assim, a síndrome do jaleco branco, né, que tudo nos assusta. Mas alguns outros, né, conseguimos lidar de uma maneira relativamente positiva, mas sempre humanos que somos, ainda nos abatemos com determinadas situações. E a doença talvez seja um dos grandes termômetros da nossa fé. Porque doença remete a perecer. Doença remete à morte. E ainda temos muito medo da morte, embora saibamos que o Espiritismo matou a morte. E que a vida continua. Mas ainda estamos nessa oscilação do que vamos encontrar, como bem fala no Livro dos Espíritos, né? Quando na discussão sobre a morte, onde a passagem, a grande resposta que foi dada a Kardec, quando foi questionado sobre a morte, na questão 941, ou quando ele pergunta aos espíritos, né? Ele pergunta: para muitas pessoas, o temor da morte é uma causa de perplexidade. De onde lhes vê esse temor? Dado que tem diante de si um futuro ilimitado. Kardec pergunta às entidades angélicas, elas dizem: é um erro nutrir semelhante temor. E os espíritos continuam falando sobre essa nossa educação, sobre o céu, o inferno, todo esse imaginário que foi criado, e que aí nós ficamos com medo. Mas por que eu trouxe essa questão também? Para dizer que tudo que chega, inclusive a iminência da morte, porque a doença reporta muito a isso, é nessa hora que nós precisamos ter a fé. A fé de que nós não somos desamparados. É difícil, mas não é impossível e é um exercício. O que é o exercício? É o que nós vamos direto, dioturnamente, trabalhando, não de uma maneira paranoica, porque aí é outro tipo de doença que nós construímos, mas é algo que nós vamos discutindo com nós mesmos. Olha, eu estou vivendo esse problema. Se ele chegou, tem um porquê e um para quê. É fato. Nada acontece por acaso. Se chegou para Raimunda a determinada situação, Raimunda está precisando viver essa situação. Agora a Raimunda precisa ter a calma, o discernimento, a paz interna para pensar como é que eu vou lidar com esse problema. Como é que eu vou resolver essa questão? Porque se eu não estiver na calma, no desespero, aí eu vou ficar pior. Eu não vou ter uma linha para pensar. Eu vou ficar cega. Então a fé, que inclusive é raciocinada, que tem também no Evangelho a fé cega e a fé raciocinada. A fé raciocinada é aquela que eu entendo que ela chegou e me instrumentalizo do aparelho excelente que a própria doutrina me traz, do conhecimento, para lidar com as questões que me chegam. E entender que nada que chega para Raimunda foi castigo. É algo necessário para meu autoaprimoramento. Já estamos caminhando para o final e eu quero agradecer mais uma vez ao convite dessa casa querida, através do Departamento Doutrinário. Dizer que precisamos verdadeiramente nos fortalecer, não ter medo, porque o medo nos aprisiona, ainda que estejamos em uma situação na qual este medo faz parte das nossas vidas, mas ter coragem do enfrentamento. E para concluir, eu gostaria de trazer aqui uma mensagem do livro Sugestões Oportunas, de Carlos Pastorino,
que nos diz o seguinte: prece, a mensagem número 50. Senhor, não sou digno de seguir teu olhar, no entanto, vives dentro de mim. Pai, não mereço nem mesmo viver, entretanto, cumulas-me de benefícios. Mestre, ensurdecido pela gritaria do mundo, mal ouço tua voz. Todavia, não cessas de ditar-me tua orientação. Divino doador, nada vale. Tua bondade infinita, porém, não cessa de galodar-me com as mais preciosas bênçãos. Médico celeste, apesar de minha incurável lepra moral, não cessas de fornecer-me remédios para meu alívio. Amigo, ajuda-me a melhorar para ser digno de tua graça. Com esta mensagem, trazida no livro de Pastorino, Sugestões Oportunas, agradecemos ao convite desta casa querida, desejando a todos muita paz, muito amor, muita fé e a certeza de que tudo passa. Que Jesus nos abençoe.